Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou repetir esse versículo porque é muito importante. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Da mesma forma, nós hoje podemos dizer, nós que cremos em Cristo, vemos nossos irmãos que seguem a Cristo, que creem em Cristo, morrerem na fé, sem terem recebido as promessas, ou seja, a vinda de Jesus é a maior promessa, a segunda vinda, a ressurreição do corpo, a glória do Filho para reinar, e a alegria e a honra da igreja que virá com ele, depois de ser arrebatada. Isso, para nós, é a maior promessa. A vida eterna, a ressurreição do corpo, o perdão dos pecados, o encontro com o Senhor nos ares. E os nossos irmãos, todos os que creem em Cristo, morrem na fé, ainda não vendo essas promessas, mas confiando que verão. Por quê? Porque confiam na palavra de Deus. Fé é confiar que o que Deus diz em sua palavra, ele cumprirá, mesmo sem a gente ver. E crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós também somos estrangeiros e peregrinos na terra. Então, não nos assustemos e não nos admiremos de passarmos por tribulações, por muitos problemas, por perseguições, por problemas naturais que o homem terreno passa. Por quê? Porque nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Amém.